Sempre minha irmã, por favor, da educação. Sempre minha irmã, por favor, da educação. Essas imagens, né, demonstram aí o altíssimo grau de mobilização que a gente teve, né, nessa greve de 2011, né, com diversos atos de rua, né, inúmeros atos de rua, né, com ampla participação de técnicos administrativos, docentes, estudantes, né. Foi um momento único na minha vida e na vida do Instituto. A gente formar esse grupo que estava realmente imbuído do espírito de trazer melhoria para a educação brasileira. Foi a maior greve que, pelo menos eu conheci, né, que eu estou no Instituto desde 2004, foi a maior que eu participei, né, que eu presenciei. Acho que foi uma das greves assim, mais empolgantes, né, e com muita gente, muito servidor, né, muita gente nova chegando na escola, e a gente precisava, né, fazer ações no sentido de chamar a atenção da sociedade, inclusive ocupando a rua, para que o nosso movimento tivesse o apoio, inclusive, dos pais dos alunos. Sempre minha irmã, por favor, da educação. Falava-se muito ainda nessa época do visgo eteviano, né, do visgo da Escola Técnica de Vitória, né, que seria a Escola Técnica Federal, das tradições, e de algum modo tentavam colar nos grevistas, né, e principalmente naqueles que faziam parte do comando de greve, um rótulo, né, de desordeiros, de pessoas que estavam contra a história da instituição e que estavam fazendo, né, a instituição passar vergonha, né? E nós sempre perguntávamos, mas o que é mais vergonhoso? Né, o aluno não ter uma estrutura digna, adequada para estudar, ou eu que estou aqui, né, fazendo a crítica, fazendo, né, o discurso sobre esse processo. Foi um momento interessante do movimento estudantil, porque a gente vinha de manifestações bem grandes contra o aumento da passagem, e a gente já estava envolvido de alguma forma ali com esse despertar político. Então, a gente foi aderindo, foi orgânica a adesão dos estudantes, né? Foi um grande ato ali, começou em frente ao IFES mesmo. Tinha encenação encenações de outros trabalhadores, de outras entidades, estava todo mundo junto ali. As assembleias no pátio do campus, essas assembleias eram muito lotadas, gente pra caramba, uma turma gigante. Engraçado que o contexto parecia tão complicado e hoje é pior. Parece muito pior. Ver essas imagens me traz assim um sentimento de como que o IFES, né? O IFES estava se apresentando para a sociedade de um outro lugar. Não era mais a escola técnica, era o IFES. E o IFES, com todas as suas vicissitudes, né? Com todos os seus desafios dessa expansão, que é o que a gente vivia, né? Uma expansão onde foi preciso a gente estar junto para, de fato, compor essa rede. O IFES, desde 2008, vinha tendo vários concursos com a expansão do Reúne, promovida pelo governo do Lula, e saímos aqui no estado de, creio que 11 campi para 22. Então, houve uma enxurrada de novos servidores. Apesar de todas as dificuldades, de todas as críticas que a gente tinha, né, a expansão era muito bem-vinda para os servidores, né, sobretudo para os servidores novatos, né, nós estávamos na instituição em função da expansão e, ao mesmo tempo, ela causava sérios problemas, né, para a vida funcional.
Existia um projeto do governo federal, um projeto extremamente legítimo de expansão da educação profissional, mas a gente entendia que, principalmente internamente aqui, essa expansão não estava sendo feita com cuidado e ela, pior, né? Ela não estava atendendo, muitas vezes, um interesse público, um interesse republicano, um interesse do desenvolvimento de acordo com as prioridades, né, do Estado, mas simplesmente estava obedecendo a uma lógica dos jogos, das relações políticas internas do Espírito Santo, de prefeitos, né, de deputados, enfim. Né? Então, a gente tinha uma forte crítica à maneira como a expansão era conduzida. Né? E, rapidamente, então, surge uma pauta interna. Nós tínhamos uma questão salarial muito ruim, o salário estava muito defasado, cerca de, o número exato eu não tenho, mas acima de 30% de defasagem salarial. Nós tínhamos condições de trabalho muito difíceis, porque você tinha campi sendo inaugurado pelo interior do estado do Espírito Santo, em cidades que ofereciam pouquíssima estrutura. Então, os servidores tinham deslocamento, a questão de saúde, a questão de moradia. Mas a gente tinha também um problema de participação nessas instituições. Como era uma instituição nova, você tinha diversos diretores, inclusive o reitor, em cargos pro tempore, ou seja, cargos que eram indicados e não cargos que eram eleitos. Isso gerava um problema sério de legitimidade. Então, no movimento paredista de 2011, essas pautas surgiram com toda a força. A questão salarial, a questão da participação e a questão das condições de trabalho. Nós queremos chamar a toda a população para apoiar essa luta, que é a luta dos trabalhadores da educação, dos institutos federais de educação do país, é a luta dos estudantes dessas instituições. Estamos todos juntos. O contexto era um contexto de negociação. A gente vinha já do governo Lula com muita negociação, né? E a principal tarefa que a gente tinha era a construção da carreira dos servidores. E nesse momento está chegando também os novos servidores, os novos concursados, e isso acabava fazendo com que a gente tivesse uma certa divisão entre os servidores, entre os antigos e os novos, com relação à carreira. E a greve, então, ela ferveu, os novos servidores vêm para cima justamente devido a isso, porque eles queriam reposicionamento na posição da carreira. Era a famosa greve D1, D3, né, que foi batizada dessa maneira, porque as pessoas com mestrado e doutorado deveriam estar no nível 3 e acabavam entrando no nível 1 e não ascendiam automaticamente. Em alguns outros institutos no resto do país havia alguns reitores, né, assumiram essa mudança, né, assumiram que iam fazer a progressão. Isso era uma coisa que deixava o pessoal mais chateado ainda, né? Poxa, aqui a gente não consegue nem conversar. Primeiro a gente chegou ao estado de greve por conta das dificuldades em negociar, né? Então, se marcava uma reunião, aí a pessoa responsável em fazer a reunião conosco lá em Brasília não comparecia. Ou então eram enviadas pessoas que não iam decidir nada. Então, tudo isso foi gerando a massa crítica que estourou na greve de 2011, né? As tentativas, né, de negociação, né, não obtiveram êxito algum e o Brasil todo, né, 21 estados, se eu não me engano, né, entraram em greve, né? Foi uma greve nacional imensa, né? Que durou mais de 3 meses. Então. Inicialmente, a adesão não foi tão grande assim, mas ela foi crescendo ao longo do tempo, na medida em que nós passávamos pelos campi, né, fazendo as reuniões, mobilizando, sensibilizando as pessoas sobre, né, as pautas. Nós tínhamos assembleias, né, com um número, né, assembleias bem representativas, né, da categoria, com um número assim, recorde, eu imagino, na história do sindicato, em relação ao número de pessoas presentes. Nesse início se destacava muito, né, a atuação do campus de Linhares, do campus de Nova Venécia, do campus de Cachoeiro de Itapemirim. A greve foi aglutinando muitas pessoas, né? Muitas pessoas, muitos trabalhadores, né? Familiares, estudantes, né?
E os servidores docente, administrativo? A gente tinha plenárias constantes, a gente organizou manifestação na BR, né, com bastante adesão de professores, né, alunos. Desde o início, as assembleias já eram bem grandes, né? E a insatisfação era geral em vários campi. Tanto que a gente fez caravanas saindo daqui de Vitória, fizemos assembleias nos campi no interior e todas elas estavam com bastante pessoas participando. Então, ela já foi grande desde o início. Então, fazíamos assembleia com 200, 300, 400 pessoas. A gestão, inclusive, tanto do nosso campus como da reitoria, enfim, ligaram um alerta e, inclusive, desenvolveram vários sistemas de vigília e de dificultar, né, a participação dos servidores. Então, havia ameaças de corte de ponto, havia intimidações. Olhem, tome cuidado, isso daí dá demissão, né? Isso é ser agitador. No comando de greve, a gente sempre tinha notícia. O diretor falou não sei o quê, o fulano falou não sei o quê, vai demitir. Quem tem estabilidade não pode fazer greve, porque tudo interpretação fajuta, né, para amedrontar o servidor. E nessa situação, a gente tinha que produzir boletins, colocar na internet, ou então fazer boletim em um papel, distribuir. A gente passava pelos IFES, distribuindo, conversando, para desqualificar essa rádio corredor construída pelos chefes e pelos diretores. Eu diria que a reitoria ela recebe com surpresa e os nossos gestores da época eles não estavam preparados para conduzir, né, questões relacionadas ao trato com os trabalhadores da educação, com as negociações, com o cumprimento de acordos. A gestão, de modo geral, né, reitoria e diretores, eu acho que eles negociaram muito mal com as pessoas, receberam mal para negociar e tinham uma posição de não fazer essa progressão. Nós tivemos casos de assédio moral, de acusação de assédio moral. O sindicato ele divulgou nota de repúdio referente a um caso ocorrido, né, no campus Guarapari. Né? Nós tivemos problemas em Cachoeiro de Itapimirim, problemas em Nova Venécia. Eu tinha uma sensação, assim, às vezes, que eles olhavam para a gente e pensavam assim, mas vocês tinham que... Era como se a gente tivesse que... Como eu posso usar uma palavra bem... A gente tinha que ter não é respeito, mas é como se a gente não tivesse entrado aqui por direito. Né? A gente fez concurso, passou, foi aprovado, várias pessoas participaram de um processo seletivo e entraram. Tinham o direito de ocupar esses cargos. Mas tinha uma relação muito, assim, paternalista em relação aos novos servidores, né? E a gente estava meio que desobedecendo o pai, sabe? E aí a gente contrariou o pai. E aí, os pais, no caso, né? E os pais mesmo. Porque até naquele momento, eu lembro muito bem que a gestão era muito masculina. Então, eram muitos homens. E, além de tudo isso, quando a gente ia negociar, tinha que lidar com certas situações, enquanto mulher, um pouco, assim... como posso dizer? Inquietante, sabe? As reações foram bem pesadas, né? Bem pesadas mesmo. A gente sentia, assim, uma postura, assim, notadamente, assim, autoritária. Eu percebo que realmente nós não fomos compreendidos nem bem recebidos nesse processo. Então, a nossa chegada, e especialmente, né, o nosso embate com esse grupo que detinha até então aí, o controle político, né, dentro dessa articulação dentro da instituição, isso, de certa forma, foi criando um desconforto. E esse desconforto, em um certo momento, para mim, ele foi meio preconceituoso, né? Como se, quem são vocês que estão chegando aqui agora e já estão querendo, de alguma forma, mudar alguma coisa? Eu entrei na instituição em 2007 como contratado, 2008 como efetivo, e uma das coisas que eu observei nessa instituição, sobretudo na questão da linguagem, era o tratamento familiar adotado dentro da instituição. Mas não familiar dentro da sua pluralidade, familiar no sentido patriarcal da família tradicional brasileira.
Desde muito cedo eu não me enquadrei dentro dessa família. E acho que muitos dos servidores novos que entraram nesse período também não se encaixaram dentro dessa família. Vamos dizer assim, o espírito da família eteviana estava impregnada, porque a família eteviana eram os antigos servidores favorecidos pela reitoria. Quer dizer, os novos servidores, como eles eram concursados, eles estavam um pouco se lixando para a família eteviana. O que eles queriam é que serem respeitados, inclusive com a sua graduação, que era de doutorado, mas a maioria era doutorado e mestrado. Uma coisa que é interessante é que Instituto Federal não é apenas o Instituto de 2008, resultado da expansão dos governos petistas, inclusive, governo Lula, pelo país. Né? Mais de 600 institutos foram criados, 600 campi foram criados pelo país. Mas ele é todo um acúmulo histórico, esse acúmulo histórico que vai gerar uma representação de instituto. Essa representação de instituto, ela vai criar tradições. Ela vai criar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a tradição dos titãs, dos jovens titãs, da escola de titãs. O que é isso? Isso é uma tradição positivista, né? Que você cria grandes tecnocratas ou tecnoburocratas para o mercado, né? Dentro daquilo que a gente chama de teoria do capital humano. E essa tradição, ao se ver confrontada pelo novo, ela reage. E esses servidores, ao se verem confrontados pela tradição, eles também reagem. E a gente vai ter uma série de eventos que vai permear, então, esse movimento grevista, tendo o Sinasef como protagonista desse processo. Quando a instituição vota uma greve, tem uma proposta de greve, leva-se para a Assembleia, né? Aí tem, né, as pessoas vão falar a favor, alguém pode ser contrário, tem liberdade de dizer que é contrário. Uma vez aprovada, a direção do sindicato ela passa a assumir um papel secundário, porque tem que eleger um comando de greve da Assembleia. São servidores, né, que vão tocar, o Estatuto diz isso, né, vão tocar a greve com, obviamente, apoio da direção. A direção vai dar todo apoio financeiro, jurídico, né? Mas quem passa a tocar a greve, quem passa a convocar as reuniões, fazer parte da mesa, é o comando de greve. A greve ela se aprofunda, nós fomos fazendo os atos aqui em Vitória, muito apoio do Sindicato dos Bancários, apoio dos trabalhadores dos Correios, apoio da universidade e indo a Brasília, seja para as plenárias nacionais, né, para a discussão da conjuntura, dos rumos da greve, seja para reuniões com o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, seja também para mobilizações, né? No início do mês de outubro, teve uma grande mobilização de servidores públicos do Brasil inteiro em direção a Brasília. Nós nos dirigimos para fora do Palácio da Alvorada e eu tinha acabado de chegar no Comando de Greve, Comando Nacional de Greve, e como estava vindo do Espírito Santo, um estado onde a greve estava muito forte, eu fui um dos representantes aquele dia que fomos recebidos, então, pelo Gilberto Carvalho, dentro do Palácio da Alvorada, numa tentativa de esvaziamento daquele movimento naquele dia, né? Eu lembro que teve um determinado momento que o pessoal se sentou na rua, né, para tentar, de alguma forma, resistir. E do Vanier Paiva, que era o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento na época, ele iria receber, por uma série de reuniões que na época o governo chamava de grupos de trabalho, o Andes, o Proifes, e havia a possibilidade do Sinasef participar, de apresentarmos a nossa proposta de carreira, que era uma das reivindicações durante a greve, de reestruturação de carreira docente e de servidores técnicos administrativos, e ele se recusou a receber o Sinasef nesse dia, não queria tratar da carreira de BTT com o Andes e com o Proifes e não com o Sinasef. Então, a direção nacional, a partir de uma plenária, deflagra um movimento vamos dizer assim, de radicalização do movimento, né? de tentar, de fato, ir para as ruas mesmo, pressionar os reitores dentro dos seus institutos para que a coisa pudesse acontecer.
E na Assembleia, que teve essa discussão aí forte sobre o que era radicalização, colocou, né, ocupação de prédio público, colocou todas essas coisas, ocupação, manifestação, vuvuzelaço. Vou encaminhar aqui a proposta. Participantes da Assembleia que concordam com a radicalização do movimento, o nosso número 1, levantem suas mãos. Contrários, abstenções, uma abstenção. Então, fica aprovada o aumento da radicalização do movimento. Mas era uma decisão não só do comando de greve aqui, era uma decisão da plenária nacional. A plenária nacional tinha decidido a tomada da reitoria, a ocupação da reitoria, para o governo negociava. Portanto, a gente estava respaldado legalmente por uma decisão nacional do sindicato. Mais de 300 servidores, 500 servidores, reunidos em Brasília, deliberaram. Aí tem um conflito forte ali no início, um embate de discussão, se a gente teria direito ou não de fazer aquilo. Aí, não, direito à livre manifestação, a gente está aqui reivindicando. E aí, os donos do Instituto Federal, os donos do IFES, né, a instituição pública brasileira tem muito essa cara, né? Tem um pessoal que é sócio proprietário, né? Aí os sócios proprietários que estão lá chegaram e botaram o dedo na cara e falaram: eu lembro essa frase, foi muito marcante para a gente. Vocês chegaram aqui ontem. Vocês não sabem nada do que é isso aqui. Nós notávamos que havia um tratamento assim, olha, vocês um dia poderão herdar isso aqui, mas agora vocês precisam aprender conosco. Mas aprender o quê, né? Havia, como há ainda na instituição, alguns grupos, né, bastante antigos que estabelecem, né, relações que eu julgo nada republicanas, muitas vezes, extremamente personalistas e patrimonialistas, né? E um grupo que apoiava a expansão, queria ver o IFES expandir, mas queria, né, mais clareza nos processos, mais democracia, né, mais voz. A ocupação ela foi interessante da reitoria. Eu me recordo de ter sido algo orgânico que surgiu ali, né, num ato que estava convocado à frente da reitoria e o reitor não apareceu para conversar. E eu não me lembro em nenhum momento dele ter aparecido para conversar. Me lembro de ter sido um motivo de revolta. Como assim o reitor da instituição não aparece para escutar os seus estudantes, seus professores, seus técnicos? E aconteceu de calhou que as pessoas foram... Os trabalhadores da reitoria foram indo embora e as pessoas do movimento fomos ficando e ficamos. Foi uma ocupação pequena, com poucos servidores e alguns estudantes, né? Durante a ocupação, os estudantes esvaziaram 4 pneus, né, de uma caminhonete e desplugaram um cabo de câmera, né? As pessoas que estavam nesse local, que era a porta frontal do prédio onde ainda está a reitoria, na Avenida Rio Branco, né, ali em Santa Lúcia, né, Avenida Rio Branco com Leitão da Silva, né, acabaram indo para o estacionamento, nos fundos do prédio, né, durante a madrugada, né, porque encontraram um portão lá aberto. Pela manhã, um dos pneus, né, um dos que haviam sido esvaziados apareceu cortado. E o cabo que havia sido desplugado também apareceu cortado, né? E isso, supostamente, né, para a administração, justificava a abertura de um processo. Foi aberta uma sindicância e, mais tarde, foi aberto o processo administrativo disciplinar, o PAD, né? Foram envolvidas 8 pessoas, né? Eu estava entre essas pessoas e defendeu-nos o advogado André Moreira,
né, que é especialista em causas trabalhistas, né? Foi um processo que iniciou com uma necessidade de fazer com que a comissão processante, que era uma comissão externa ao IFES do Ministério da Educação, garantisse os direitos dos professores, porque havia uma tendência de tocar o processo de uma forma que ele fosse muito rápido e meio sumário, né? Então, o que nós fizemos? O que eu fiz especificamente? Eu falei o seguinte, olha, os professores só falam ao final. Primeiro, nós vamos ouvir todas as testemunhas que tiver que o IFES apontar, porque seria o acusador, né? Depois nós vamos ouvir as nossas testemunhas e os professores vão prestar depoimento ao final, na forma que eles acharem melhor, porque isso garante a defesa. Então, houve o primeiro embate, isso gerou suspensão do processo, demorou um tempo, veio a decisão que eles acabaram reconhecendo que seria desse jeito. E aí a nossa estratégia jurídica no processo foi contar a história da greve. E aí tem um dado que para mim é muito importante considerar, é que o processo era a pena, porque o que tinha no processo não daria nada, não podia dar nada, como não deu em nada. Então, o que você faz, o que uma figura autoritária, um pensamento autoritário faz num momento desse? Usa o processo como pena. E o processo foi uma pena porque teve pessoas que ficaram marcadas por esse processo. E a gestão reagiu de forma que eu acho que foi exagerada, desproporcional. Foi tão desproporcional que teve gente que estava lá que não sofreu PAD. Mas, na verdade, na minha visão, o que deixou mais irritado foi... Eles consideravam que aquilo ali era uma coisa... alguns levam até para o lado pessoal, a gente sabe disso. Era como se tivesse entrar na casa deles, né? Entrar na minha casa, isso não pode. E aí vamos até o fim com essa situação. Era um processo sem qualquer base, qualquer evidência, né, probatória. Era um processo para fazer uma espécie de punição exemplar, né? Um processo para que as pessoas olhassem o que estava acontecendo conosco e o desgaste que ocorreria faria as pessoas se afastarem, né, do sindicato. Porque muita gente ficou acuada, teve muita gente que ficou, né, quando viu que a coisa foi acontecendo, da forma como a gente começou a ser visto por muitas pessoas. Olha ali, tá os caras do sindicato ali, olha o pessoal ali que queima pneu. Teve uma colega que, inclusive, se desligou da instituição, né? Não aguentou a pressão, né? Psicológica, enfim. Foi feita uma banca externa com servidores de outros institutos, ou seja, houveram diárias, houveram gastos nesse processo que certamente foram muito superiores a esse suposto dano que foi alegado. Essa comissão ela poderia dar uma advertência oral, uma advertência escrita, ou fazer a demissão, ou arquivar. Isso passou 4 anos. Toda a coisa do DENIO passou 4 anos. No final do mandato dele, acho que a última semana, eu não sei, parece que resolveu arquivar o processo. Ou seja, o Pádio não foi político. Porque essas 8 pessoas eram líderes. Chama e coloca os caras para escanteio, para ficar quietinho. Tanto é que, no parecer final, foi reconhecido, né, o nosso direito de expressar nossa insatisfação. Então, nós tínhamos base, por exemplo, em publicações do Ministério Público do Trabalho que davam conta do seguinte: quando os trabalhadores estão em greve, eles podem fazer piquetes, eles podem se manifestar, fazer barulho, eles podem, né, expressar a sua insatisfação, e isso faz parte do processo democrático. Então, nitidamente foi uma ação, né, de perseguição política, né, às lideranças do movimento, né, para que isso se tornasse exemplar, né, e pudesse, de certa forma, influenciar, né, outras pessoas que tivessem a mesma disposição, né, para enfrentar esse caráter paroquial, né, que
a instituição, né, ainda cultiva, né, cultivava em 2011 e ainda cultiva nos dias de hoje. Eu digo que nós não chegamos no momento em que nós estamos hoje à toa. Não é à toa. Não foi um erro da história acontecer um Bolsonaro, né? Não é um erro da história termos passado por ministros da educação desse governo que são totalmente contrários a um plano democrático de educação. A semente disso já estava lá no período democrático pelo uso de instrumentos que deveriam ser para garantir direito, como instrumentos de pressão e de tentativa de aniquilação da oposição ou dos adversários políticos naquele momento, dado que numa sociedade plural o embate político faz parte do jogo, né? Então, a semente estava ali. Eu não estou dizendo que esse caso gerou tudo isso, mas era uma pista da onde a gente chegaria e da onde a gente chegou. A importância dessa greve de 2011 é imensa, né, no que diz respeito à organização da categoria, né, e à percepção que a categoria teve, né, da cultura institucional, né? Foi fundamental a gente mostrar para a categoria que a sua defesa, enquanto classe trabalhadora, né, depende de diretorias do Sinasef que sejam autônomas em relação à reitoria, em relação aos gestores, em relação aos governos. Acho que a categoria entendeu bem isso, né? Aquele momento em si, eu acho que ele foi muito importante para agregar as pessoas em torno do sindicato. Aí veio a greve de 2012, que ganhou uma proporção gigantesca, que permitiu, inclusive, o diálogo com outras entidades, a aproximação com outras entidades. Então foi um momento muito rico em experiências, em intercâmbio, em aprendizado. Pessoas muito jovens, mas com muita energia e com um propósito, né, muito nobre, né, que era o propósito de transformar internamente a instituição e melhorar as condições, né, da educação. Quem meu irmão, por favor, da educação! Quem meu irmão, por favor, da educação! Foi bastante importante a greve para mostrar como nós da educação não podemos nos omitir a hora que a gente enxerga as coisas que não estão funcionando do jeito que deveriam. Esse aprendizado dura até hoje no Instituto. Tem uma situação interessante dessa greve, que a direção nacional ela marcou uma data para fim de greve. E uma assembleia nossa decidiu que a gente não ia parar naquele dia, a gente ia continuar. A gente continuou, acho que uma semana ou mais depois da Nacional ter decidido. Só que no nosso caso, não. Teve uma assembleia que falou, não. O pessoal ficou indignado com a situação até, né? Ficou mais inflamado ainda. E queria pressionar mais ainda a gestão até para que a questão do D1, D3 fosse resolvida também. Eu vejo, assim, nesse movimento uma força muito grande, né? Uma força que realmente foi trazendo a gente, né? Conectando a gente ao nosso objetivo, né? De realmente de coletivizar, né? De tornar público esse espaço, né? De ir às ruas e falar assim, olha, essa instituição aqui é nossa, quem faz a instituição somos nós, e é você também que está na rua, é você que é familiar, né? A gente aprendeu muita coisa. Eu acho que o maior aprendizado é que a gente é trabalhador. E é só se a gente, enquanto trabalhador, se a gente se unir de verdade, né? Trabalhadores, livros, mas só se a gente se unificar de verdade que a gente vai conseguir mudar a realidade. Eu acho que a gente tem força, tem esperança. Eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Essa greve me deixou muito boas recordações, né? Recordações de protagonismo, recordações de um tempo em que nós pensávamos, enquanto grupo, sermos eternos, nós estávamos fazendo história,
Nós estávamos fazendo história, porque fazer história significa registrar-se no tempo, portanto, tornar-se eterno. É muito louvável esse resgate da história para que a gente possa divulgar isso para os servidores, para que eles entendam que a luta ela é permanente, né? A todo momento nós temos gestores, governos querendo tirar direitos dos trabalhadores. E de uns tempos para cá, a situação está tão ruim que nós temos brigado só para manter, né? Para não perder. Né? Nós não temos, já vai fazer 7 anos no Brasil que não se luta para adquirir direitos. A luta tem sido para não perder o que já se conquistou. Essa greve não foi uma greve assim que teve ganhos explícitos, assim, avanço nos itens de pauta. Né? Foi uma greve que eu considero que teve assim, mais um ganho político. Né? A gente conseguiu conversar com servidores do interior, a gente se conheceu, né? Então a gente gerou esse capital. Né? O sindicato ele se tornou-se uma entidade respeitada pela reitoria, que não era, porque aí a partir daí a gente ligava, já reservava as salas sem nenhum problema. O sindicato não reserva as salas sem nenhum problema. A gente ficou muito conhecido, né, na gestão, na instituição e junto às gestões de todos os campi, porque ainda hoje muitos colegas, né, vêm até a gente e conversam e quando precisa de ajuda em algo relacionado, né, às questões sindicais, sempre está conversando com a gente, procura, né? Se a gente tem um ganho a partir de 2011, eu acho que isso precisa ser bem pontuado, é que foi um grande encontro. A greve de 2011 fez pessoas do norte, do sul, se encontrarem. E essas pessoas partilhavam seus problemas, partilharam suas dificuldades e tiveram um movimento que foi singular na história do Instituto Federal. Ele se transformou em uma outra instituição depois de 2011. Ele continua com muitos problemas, mas eu acho que ele conseguiu aprender com a greve de 2011. Precisa aprender mais ainda. Talvez a gente precise de uma nova greve. Por isso que nós estamos aqui. E a galera de movimento é muito animada, está vindo aqui com um ritmo de guerra muito animado. Desde meu irmão, por favor da educação. Desde meu irmão, por favor da educação. Cadê a galera de Santa Teresa? A turma